Esse HQ foi lançado em 2003, só 2010 foi para a TV norte-americana e só 2013 chegou no Brasil. Tem diferenças bem consideráveis, e até mostrando que o material ainda é muito amplo e está pouco aproveitado. Olha que tem temporadas aí, né, que eles pegam um tipo de assunto e ficam em cima dele direto. Agora eu acho que eles não estão mais podendo se dar a esse luxo. Por exemplo, na 10ª edição eles já estão lá no presídio. E no entanto, para nós, o presídio só apareceu lá na 3ª temporada, se dando direito de uma 2ª temporada, eu posso dizer, perigosamente muito amena. A palavra zumbi está no HQ, inclusive na fala, né, em português, na tradução nossa aqui, mas que na língua original a palavra mal aparece. Inclusive ela ganha muitos e muitos nomes, esses mortos-vivos. Parece que cada comunidade tem o seu jeito de ver estas criaturas. Palavrões na HQ estão por todo lugar, mas na tela são raros. Nas HQs o clima muda muito, até nevar já nevou. Já nas telas é sempre verão. Na HQ os personagens em geral são mais amenos e até tranquilo. Já nas telas eles ganharam uma encorpagem mais dinâmica e violenta, que eu não tenho nada contra, eu acho que tornou ela bem mais interessante. As edições, se não me engano, já está pelo número 200, e para quem curte, olha, indico fazer esta coleção. Mas existem outras diferenças aqui entre a HQ e a série. Sabe-se lá o motivo que isso aconteceu, mas é sobre ela que vai se tratar esse vídeo aqui. Eu não pretendo fazer crítica aí da 7ª e 8ª temporada, que não tem muito o que se dizer, praticamente é muito desgosto, né? E eu tenho crítica aqui, né? Acho que os primeiros vídeos que eu fiz aí, né, da 1ª até a 6ª temporada. Mas adianto, é os primeiros que eu fiz. Eu ainda estava pensando se essa coisa de vídeo no YouTube ia valer a pena. Mas você vai conseguir saber a minha opinião e até a 6ª temporada, que eu gostei demais de todo esse The Walking Dead. Começando, por que não, pelo brucutu Tyrese, que na HQ ele está desde o início junto com a Michonne e com o Rick liderando o grupo. Inclusive é quando eles estão no presídio que a filha dele morre. E daí é que eles acabam descobrindo que toda pessoa que morre se torna um morto-vivo. Aliás, é ele que é morto pelo governador decapitado naquela cena do presídio. Já na série, o Tyrese aparece lá pela 3ª temporada e morre na 5ª. E a galera acaba descobrindo que todo ser humano se torna um morto-vivo no final da 1ª temporada, numa cena onde eles encontram lá um laboratório, mas que na HQ esse laboratório não existe. O Shane, o falso amigo aí do Rick. Na HQ, o Shane ameaça matar o Rick, e o seu filho Carl é que acaba matando aí o falso amigo. Depois, quando eles estão lá naquela fase na HQ do presídio, que morre a filha do Tyrese, e eles descobrem que toda pessoa vira um morto-vivo, é que o Rick retorna ao acampamento daquela fazenda, desenterra o falso amigo e o executa. Já nas telas, essa situação aí ocorre na 2ª temporada, praticamente no finzinho dela, em que o Rick acaba matando o Shane, vira um morto-vivo e o Cal é que acaba executando o mesmo. Cal já demonstrando aí firmeza. Aliás, o Cal também fazia parte de uma geração que era criada fora de todo esse aparato aí de redes sociais. A Carol. Nas HQs ela tem cerca de 25 anos de idade. É ótima com um
rifle, uma baita sniper, mas é muito instável como pessoa, tanto que ela chega a propor a Rick que junto com ela e mais a Lori, que é a esposa do Rick, fazer um triângulo amoroso. Lá na fase do presídio, ela descobre que o seu então namorado Tyrese está tendo um caso aí com outra. Ela se enfurece com isso e se atira no meio dos mortos-vivos, se suicidando. Nas telas, a Carol acabou virando uma grata surpresa. Ela é uma senhora de meia idade que já na primeira temporada mostra o quanto é oprimida pelo seu marido. É Maria da Penha acontecendo ali direto. Mas assim que esse é retirado das telas, a Carol simplesmente deslancha, sendo uma guerreira bem estável, fazendo uma personagem pra lá de interessante. O Glenn, bem, o oriental, ele é um cara tranquilo. Sim, ele tá com a Meg praticamente desde o início. E nas HQs ele é o único a ser, no caso, exterminado aí pelo Negan. Já nas telas, o Glenn logo deixa para trás aquela sua roupa de entregador de pizza, que nas HQs parece que ele fica com aquela roupa de entregador de pizza, com aquele bonezinho por um bom tempo. Mas nas telas ele logo deixa essa vida para trás e vira um super ninja, ganhando esse toque violento e agressivo que praticamente todos os personagens ganharam. Ele fica de fato com a Meg. E no finzinho lá da sexta temporada, o Abraham é executado pelo Negan. Dá para se pensar, quem sabe o personagem Glenn passa para a sétima temporada, mas logo depois ele segue o rumo que o personagem teve lá nas HQs. O Dale, o senhor simpático aí que dirige o motorhome. Nas HQs, ele tem um longo relacionamento com a loira Andrea. É ele que é mordido lá no presídio e acaba perdendo uma das pernas, que aliás alguns canibais lá é que acabam devorando a mesma. Na invasão do presídio, ele acaba sendo executado. Já nas telas, a situação do Dale segue outro rumo. Ele tem uma família que logo acaba sendo praticamente extinta no final da segunda temporada, perdendo aí o seu bendito motorhome. Ele também no final da segunda temporada, o personagem dele acaba sendo morto de forma bem tola, pode-se dizer, né, por um morto-vivo. Inclusive essa morte aí acaba deixando o garoto aí, Cal, com um bom peso na consciência. E ele e a Andrea, longe disso, tem um relacionamento, pode-se dizer, até hostil, apesar de ele ter salvo a vida dela umas 2 ou 3 vezes. Aliás, nas telas, né, é o idoso Russell, dono lá da fazenda, que tem a perna mordida na fase do presídio e ela é cortada a fim de que ele não se transforme. E o personagem Bob, personagem que passa bem pelas beiradas aí, é que acaba tendo a sua perna devorada aí por essa turminha aí de canibais. Andrea. Nas telas, ela é uma competente sniper. Ela chega a namorar o idoso Dale e depois tem um longo relacionamento com Rick, assim que a esposa desse morre. Inclusive nas HQs parece que até a edição 190 esse relacionamento ainda existia. Já nas telas, a vida dela é mais instável. Ela é mais uma que acaba perdendo a irmã e tendo que executar a mesma para que não acabe sobrevivendo aí como uma morta-viva. Ela ensaia ser uma sniper, mas depois de quase matar o Derry, achando que esse era um morto-vivo, ela começou a usar mais a pistola, e muito bem. Ela, por interesse e acomodação, acaba se unindo ao governador, que então era líder aí de uma comunidade aí bem legal. Mas depois ela acaba traindo o governador e acaba tendo um final bem desgraçado. Ela acaba se suicidando para não se transformar em uma morta-viva. Inclusive isso aí também foi a armação do governador, mas por pouco que ela não escapa. Muitos dizem que a personagem dela sai dessa terceira temporada, né, não ingressando aí na quarta, porque a terceira temporada foi o marido dela que dirigiu. E parece que houve problemas aí em o marido prosseguir na direção da quarta temporada e resolveu levar aí a esposa junto. Rachel.
o idoso dono da fazenda. Nas HQs ele não é tão idoso assim, ele é até mais dinâmico e mais combatível. A turma do Rick fica na fazenda por pouco tempo, após a turma dele aí, né, exterminar os mortos-vivos que o Russell guardava no celeiro. Mas, quando a turma do Rick encontra o presídio, eles retornam e levam a família do mesmo de volta para o presídio para ficarem lá em segurança. Mas nas HQs, quando o presídio é invadido, o Russell praticamente perde toda a sua família. Eu não sei se chega a sobrar alguém, porque na HQ eu não escutei exatamente quantos membros ele tinha na família dele. Só sei que ele perde tantos familiares que fica desolado e pede para o governador executar ele também nessa invasão. E é o que acaba acontecendo. Já nas telas, a situação é diferente. A estada na fazenda é bem longa. O Russell tem cerca de 65 anos de idade. A cena do celeiro também ocorre, inclusive tem nas telas aí, né, a situação de uma menina ali que é filha da Carol, né, e quando descobrem ela está lá dentro, a Sofia. Mas posterior, uma manada invade, fazendo Rick e a família do Russell se mandarem para o presídio. No presídio ele tem a perna mordida e a perna dele tem que ser amputada. Na invasão do presídio, nas HQs é o Tyrese que é decapitado, mas nas telas é o Russell que tem a sua cabeça cortada. A sua filha Meg prossegue nas telas o relacionamento com o Glenn, bem como a loira Beth, mas a loirinha nas HQs não existe. Aliás, no presídio, assim, nas telas que a turma do Rick chega até ele, encontra presidiários sendo liderados por um Thomas. Nas HQs, esse Thomas é um serial killer e ele mata também alguns membros aí da família do Russell. Mas aqui ele é apenas um líder dos presidiários que tenta executar o Rick, não consegue e acaba morrendo quando o Rick quase parte a cabeça dele ao meio. Noir. Feito pelo mesmo ator aí que fez lá o Todo Mundo Odeia o Chris. Aqui a comunidade dele, Wildshire, ela é logo encontrada pela turma do Rick, assim que a turma do Rick abandona a situação lá da fazenda do Russell. Mas nas telas, o Noah acaba fazendo dupla com a Beth, a filha aí do Russell, que acaba sobrevivendo, né? Mas como eu já disse, ela nas telas aí, né, ela é uma personagem que foi inventada. Os dois depois acabam se safando aí da situação de um hospital meio limpinho e organizado, mas que não deixava de ter um fundo bem sinistro. A turma do Rick acaba indo parar lá na comunidade Wildshire, que infelizmente já não mostra mais segurança. Tanto que é nesse momento aí que o personagem nas telas, Tyrese, acaba sendo contaminado e posterior acaba se despedindo da série, infelizmente. E a comunidade Wildshire, que logo aparece lá no HQ, aqui só aparece lá pela 5ª temporada. Micah e Lizzie. Nas HQs, elas na realidade são dois irmãos, Ben e Billy, mas que também são ruins e bem macabros. Aqui nas HQs, no caso, é o garoto Cal que acaba executando os dois. Mas nas telas elas viram duas meninas que pouco a pouco começam a trazer certas coisas nem um pouco legais. Na 4ª temporada, no episódio O Bosque, Carol tem que tomar uma difícil decisão, mas acaba a tomando. Mas olha, eu queria que essas garotinhas demoníacas tivessem sobrevivido e aparecessem depois. Diane. A política e líder aí da comunidade da Alexandria, nas HQs é um homem chamado Douglas. Já nas telas, ela participa por um bocado de tempo. O Douglas simplesmente mal é citado aí como sendo um marido falecido, mas depois ela acaba tendo um destino bem desgraçado e o Rick é capaz de dar, sim, um fim em definitivo à personagem da mesma. Mas era outra personagem que eu gostaria de ter prosseguido.
Nada como ver em meio a toda essa pancadice e até muitas atuações vazias e sem graça, porque se tirar o lado violento, olha, boa parte da turma do Rick praticamente não dá impacto. Essa senhora aí, pelo menos, ela atuava. Eu não lembro, ela mal e porcamente pega em armas. Tá aí uma personagem elegante, austera, que deveria ter prosseguido. Governador. Nos quadrinhos ele tem uma pinta assim de mexicano barbudo. Sim, ele não deixa de ser insano e cretino da mesma forma. Ele também esconde uma filha morta-viva. Ele dá uma atenção especial aqui a Michonne, que ele acaba capturando. Como essa não quer entregar nenhum segredo da comunidade lá de Alexandria, ele simplesmente faz barbaridades com a mesma, mas que depois ela dá o troco com juros e correção. Aliás, é o governador que corta uma das mãos aí do Rick. Já nas telas, o governador de fato pega a Michonne e pega o Glenn, mas fica mais na ameaça de fazer alguma coisa com os dois e acaba não fazendo nada. Ele tem mesmo uma filha morta-viva, que nas telas a Michonne executa. Depois ele tenta matar a Michonne, que acaba tirando um dos olhos dele. É aí que ele ganha um tapa-olho, que fica com um ar um pouco mais sinistro. Porque apesar da boa atuação do ator, nas telas o governador tem uma pinta até assim, parece até um professor de biologia, mas não deixa de tirar o ar sinistro do mesmo. Inclusive, o governador nas telas agradou tanto que ele acabou ficando mais na quarta temporada. Ele chegou a ter um episódio apenas para contar mais ainda da história dele. E olha, merecia até ter ficado um pouco mais. Inclusive existe aí, com esse governador, 2 invasões ao presídio. Quando no HQ existe apenas uma. Uma ocorre na terceira temporada e a outra nas telas na quarta temporada, em que ele usa aí o famoso tanque de guerra, Sean. Na HQ, ela está desde o início, junto com Rick e Tyrese, fazendo a liderança. Não perde oportunidade para dar uma transada e sempre usando sim as suas facas lá e a sua espada samurai. Nas HQs, o governador faz horrores com a mesma, mas posterior ela dá um super troco. Tem toda uma edição, repito, toda uma edição, ela torturando o governador. E não é pouco que ela faz. Enquanto nas telas ela apenas tira um dos olhos do governador, ali tirar um do olho é só o aperitivo. Nas HQs, ela também conversa muito sozinha e vê gente morta. Nas telas, a Michonne vai trabalhando mais por fora, mas com grande carisma. Ela aparece só lá pela terceira temporada. Se une ao Rick como namorada de fato lá na 7ª temporada. E nas telas, ela mata a filha morta-viva que o governador guarda num lugar, tendo a esperança que um dia vão encontrar, resultado para isso aí. O governador tenta matar ela e em troca ela tira um dos olhos dele. Que comparado, repito, o que ela fez nas histórias em quadrinhos, olha, esse governador das telas tirou a sorte grande. Merlin e Daryl. Esses dois, pessoal, eles não existem na HQ. Simplesmente não existem. O Merlin foi criado apenas para fazer uma dupla, pode-se dizer, o Rick de um lado e o Merlin do outro, para fazer apenas um contraponto. Diz inclusive a história, que o ator que faz o Daryl fez papel para fazer o Merlin. Não passou, mas gostaram tanto dele que deixaram ele como irmão. E pelo que eu sei, até a 8ª temporada ele ainda estava. Apesar de já estar um pouquinho obeso e sofrendo um pouquinho aí da falta de dinâmica. Já nas telas, os dois pode-se dizer que têm um papel marcante na primeira temporada. Depois, o maldoso Merlin ganha aí uma mão de gancho e vai aparecer de novo na terceira temporada, quando é morto pelo governador e exterminado em definitivo pelo próprio irmão. Já o Daryl, com a sua besta, é um show à parte. Eu acho que é um dos personagens mais marcantes que
existe. E olha, foi um tremendo achado e uma sorte grande. Judith é a filhinha aí do Rick. Nas HQs, bem como nas telas, né, nunca fica claro se essa filha é do Shane ou a filha é do Rick. Já que o Rick ficou cerca aí de 15 dias, né, no hospital durante o apocalipse, e nesse período foi o Shane aí que estava chegando junto. Mas nas HQs existe a invasão do presídio, que é ali pela 10ª edição, se não me engano, né? E que tanto a Laurie como a Judith são exterminadas pelo Cal. Já nas telas, de fato, ocorre essa cena no presídio, mas o Cal extermina apenas a mãe. A menina, ela prossegue. Os produtores acharam interessante, que é como se ela fosse um toque de esperança. É claro que ali, na vida real, parece que são 2 ou 3 crianças, né? Para evitar às vezes um manuseio muito forçado delas, e às vezes a bebê entra aí naquela choradeira, naquela manha, fica difícil de se controlar.